Meus queridos irmãos, eu quero, nesta noite, dar continuidade a um tema que eu falei algum tempo atrás, aqui numa doutrina, mas não concluí. Eu disse aos irmãos que assim que tivesse outra oportunidade, se fosse assim a vontade de Deus, estaríamos dando prosseguimento. Eu falei aqui sobre a inveja. Não sei se tem alguma pessoa aqui que ainda lembra desse tema, e eu quero dar continuidade e falar como o crente ele deve ou consegue sobreviver em um ambiente aonde ele está sendo invejado, aonde alguém está sentindo inveja. Como sobreviver diante dos invejosos? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 6. Foi o texto que tomamos como texto básico para esta reflexão. Eu quero só relembrar alguns detalhes do que eu já falei para dar prosseguimento. Mas 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6, diz assim: Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi e a mim somente milhares? Que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Quem diz amém? Quem diz amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero, dando prosseguimento ao tema que falei aqui acerca da inveja, os cuidados que o crente precisa ter quando for alvo de inveja. Só para relembrar aos irmãos que a palavra inveja, ela vem do termo grego phítenos, que é a antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos. Do latim, a palavra inveja vem de 2 termos, in mais videre, que significa não ver a si mesmo, só os outros. E na realidade a inveja é a tristeza pela felicidade do outro. É a pessoa sentir-se triste porque alguém está feliz. Isso aqui são definições básicas do que seja inveja. O invejoso é aquela pessoa que nunca está contente com o que tem e afirma que o que os outros possuem é sempre melhor. O invejoso é caracterizado pela cobra que correu atrás do vagalume, incomodado com a luz do vagalume. Vocês já conhecem essa história que eu contei da outra vez. Incomodada com a luz do vagalume. Segundo as Escrituras, a inveja, ela é como uma doença que precisa ser imediatamente tratada, pois assemelha-se ao câncer de osteoporose. Em Provérbios capítulo 14, não sei se os irmãos vão poder me ajudar ali, colocando as referências. Provérbios capítulo 14, versículo 30, o texto bíblico diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é o quê?
é o quê? A podridão dos ossos. É claro que os ossos é a parte do corpo, né, que dá toda a estrutura ao invólucro, que é a carne. Sem os ossos não tínhamos como ficarmos em pé, não tínhamos como andarmos na agilidade que temos. Então os ossos falam da estrutura. O que o sábio está dizendo é que quando a pessoa é invejosa, a sua estrutura começa a desmoronar. A inveja, ela consome a estrutura. A pessoa vai perdendo toda a estrutura que possui, seja ela física, emocional ou espiritual. A inveja vai corroendo a estrutura da pessoa, vai destruindo a estrutura. Eu falei aqui que há uma grande diferença entre inveja, cobiça e ciúme. A inveja é a tristeza por não ter o que o outro tem. O ciúme, ou melhor, a cobiça é o desejo de ter o que o outro tem. E o ciúme, por sua vez, é o medo de que alguém adquira ou supere aquilo que eu tenho. Repetindo, eu estou só relembrando. Isso aí está na outra transmissão do culto que falei sobre isso aqui. Então, a diferença entre inveja, cobiça e ciúme. Diga comigo, inveja é a tristeza por não ter o que o outro tem. Agora diga, cobiça é o desejo de ter o que o outro tem. Ciúme é o medo de que alguém adquira ou supere aquilo que eu tenho. Então, às vezes aparece como sinônimo nos dicionários, mas dentro da etimologia, das definições de cada palavra, há uma pequena diferença. A inveja, ela sempre acontece em âmbitos de aproximados. A inveja não é um sentimento que se manifesta entre pessoas que estão distantes, sempre entre pessoas que estão aproximadas, que estão convivendo, que estão caminhando juntas. A inveja é um sentimento carnal, maligno, que nasce em corações de pessoas que convivem. Ninguém sente inveja do sucesso daqueles que estão lá em São Paulo, de quem está sendo bem-sucedido nos Estados Unidos. Ninguém sente inveja de quem está prosperando lá para o lado do Japão. Mas se você convive com alguém numa empresa e aquela pessoa começa a subir de posto, subir de cargo, melhorar a vida, então a inveja, ela sempre nasce em ambientes aproximados. Amém, queridos? E é lamentável, mas às vezes até dentro de alguns templos também, dentro de algumas igrejas, existe o sentimento de inveja entre pessoas aproximadas. Isso aí a gente confere na Bíblia, o exemplo de Caim e Abel, os irmãos de José e tantos outros que a gente poderíamos citar aqui esta noite dentro desse aspecto da inveja entre pessoas aproximadas. A causa das invejas, porque algumas pessoas sentem inveja. Primeiro, por causa da dedicação de outro. Então, as pessoas sentem inveja por terem espírito competitivo. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que todo aquele que é diligente no seu trabalho vai atrair os olhos dos invejosos. Então, se você dá o seu melhor, quem está perto de você pode, se não vigiar, ser despertado ou influenciado por esse espírito de inveja. Eclesiastes 4:4, por gentileza, coloque aí. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem o quê? Inveja do seu próximo. Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você dá o melhor de você na obra, no trabalho, seja onde for, alguém vai ficar com inveja da sua dedicação. Tem gente que não consegue, entendeu? Se esforçar, se dedicar como você, aí fica com inveja porque vê você dando o seu melhor, sendo ovacionado, sendo aplaudido, sendo reconhecido. Aí tem gente que não se esforça, não se sacrifica, não se gasta como você se gasta, mas se incomoda com o teu sucesso. Você vai ter que aprender a conviver com isso.
Amém? Você não vai deixar de ser uma pessoa dedicada por causa dos invejosos. Quem quiser que inveje. Agora a gente tem que continuar dando o nosso melhor, seja na obra de Deus, no trabalho secular, na escola, onde for. Problema de quem se te inveja. Agora, uma das causas de inveja é justamente isso, a dedicação, a aplicação. O espírito competitivo de alguém, às vezes, se incomoda com a dedicação dos outros. Uma outra coisa que gera inveja é a comparação. Pessoas que importam de sua fase infantil para a faixa etária adulta, sentimento de criança. Quando nós éramos criança, tínhamos a tendência de olhar para o brinquedo de fulano e dizer aos pais, compre um daquele para mim, porque começa a se comparar, eu quero um daquele. Criança é quem faz isso. Criança é que fica se comparando. Se ele tem, eu tenho que ter também. Eu quero um sapato igual, eu quero uma roupinha igual, eu quero ter um brinquedinho igual, porque criança tem a tendência de se comparar. E, lamentavelmente, tem muitas pessoas que mudaram de fase, mas não mudaram de comportamento. Eles importaram da infância para a fase adulta este sentimento infantil, um sentimento de, eu quero ser que nem fulano. Se ele tem, eu tenho. Querido, não é assim. A gente entende que cada um fique na vocação que foi chamado. Amém, meus irmãos? Você nunca vai ser igual a mim, eu nunca vou ser igual a você. Você pode ser até melhor do que eu, mas igual a mim você não vai ser, não. Então vai fazendo o teu que eu faço o meu, e a gente vai somando para o reino de Deus e vai dando tudo certo. Não tem nada que está se comparando e sentindo inveja de A nem de B. Vamos trabalhando para Jesus. Eu não canto bem quanto o irmão Sóstenes e outro aí. Amém? Eu não canto bem como eles, mas eu vou arranhando. Quando eles vão ficando perto de mim, eu fico assim meio destreinado, mas eu vou arranhando. E assim a gente vai, um canta, outro prega, outro lê um versículo, outro evangeliza. Isso aqui é um corpo, irmão, não tem que nada se comparar. Essa máquina só anda se cada um quiser somar naquilo que Deus confiou a você. Você não tem que estar preocupado, como disse Paulo, porque eu não sou olho, porque eu sou orelha, porque eu sou dedo. Querido, o corpo não é só uma orelha. O corpo não é só um olho. Não importa se tem membros que estão numa posição mais alta. Você tem que levar em consideração o seguinte: o dedo da mão carrega o anel, mas é o dedo do pé que leva o corpo para a faculdade para estudar. Então, tanto o dedo que carrega o anel, quanto da mão, como o dedo do pé, que só fica escondido dentro do sapato, são úteis no corpo. Não importa se você não é daquele membro que aparece um anel brilhando em você. Talvez seja um dedo de sapato, mas o que seria do dedo da mão sem o dedo do sapato? O que seria daqueles que aparecem e não tivesse você lá orando, jejuando, cuidando, investindo? Quem está me entendendo, diga amém. Então não tem que nada o dedo do pé está sentindo inveja do dedo da mão. Faça e cumpra a sua missão aonde quer que Deus lhe colocou. Pare de estar com esse comportamento infantil de fazer comparação, entendeu? De fazer comparação. Eu acho muito linda a postura de Eliseu. Eliseu, ele foi, de certa forma, convidado por Elias, porque o passar da capa sobre o profeta era um convite, e ele entendia aquela cerimônia. Quando Elias passou a capa sobre Eliseu, ele correu e disse, deixa-me primeiro me despedir de meu pai e minha mãe. Elias disse, desaparece. Estou usando a linguagem bem nordestês aqui. Desaparece, foi que eu fui contigo. E ele correu, pegou o boi, matou, fez churrasco, chamou os amigos, fez um culto de despedida, beijou o pai, beijou a mãe, seguiu Elias e começou lavando as mãos de Elias, servindo a Elias. Desapareceu na história, veio aparecer no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, quando Elias já está se despedindo. Quando Elias já está caminhando para o local do arrebatamento. Aí Elias passa em algumas cidades, dando as últimas instruções, ou em algumas aldeias, Gilgal, Betel, Jordão, e ele sai ali visitando, e Eliseu com ele, sem desgrudar dele, sem desligar-se dele. E no caminho, Elias olhou para ele e disse assim, o que é que tu queres? E ele olhou para ele... Eliseu olhou para ele e disse assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Irmãos, Elias era, no contexto, o maior profeta da época.
um camarada renomado, conhecido internacionalmente. Porque Obadias disse: não houve reino que o meu Senhor não te mandou à procura, não mandou te procurar. Não houve reino, quer dizer, eu só procuro alguém em reinos distantes se ele for conhecido ali. Então Obadias diz: não houve reino que o meu Senhor não mandou à tua procura. Elias era conhecido internacionalmente, no contexto da sua época. Elias foi conhecido só pela descrição da sua roupa por um monarca, por um rei em seu palácio. Como era o homem que disse que era para vocês votar? Ele se vestia assim, ele agia assim, ele se comportava assim. O rei disse: já sei quem é Elias. Elias era famoso. Mas quando Elias pergunta a Eliseu: o que é que tu queres? Ele poderia dizer: eu quero ter um ministério igual ao teu. Comparar-se, ele disse: não, eu quero ter porção dobrada. O Deus que te levantou pode fazer 2 vezes mais do que fez contigo na minha vida. Porção dobrada. Eliseu não tinha uma visão míope, fraca, pequena, acerca do poder de Deus. Quando eu vejo um crente brigando por comparação, crente de visão míope, crente de visão pequena, o Deus que levantou fulano pode fazer muito mais contigo. Para de comparação, vai lavando as mãos de Elias, porque Deus pode te dar porção dobrada do que ele deu para Elias. E queridos, comparação às vezes é uma causa de inveja. Saul disse: deram 10 milhares a Davi e a mim somente milhares. Começou a fazer comparação. E a comparação desperta o ciúme e a inveja no coração. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, a Bíblia mostra que imaturidade também é causa de inveja. Infantilidade. Paulo diz que havendo inveja entre vós não sois carnais. E quando ele fala da carnalidade, ele também fala da infantilidade. Eu queria falar a vocês como que se fala espirituais, mas não posso. Eu tenho que falar a vocês como se fala com meninos, como criança. E depois ele dá a descrição do comportamento infantil, que é a inveja. Então a maturidade é justamente uma das causas da inveja. Carnalidade, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Gálatas capítulo 5, versículo 21. A Bíblia fala da carnalidade como sendo a causa da inveja. Falei aqui sobre os resultados da inveja. A inveja gera insegurança. Todos os invejosos são desconfiados. Versículo 9 do texto em que lemos, diz que a partir daquele momento que as mulheres cantaram aquilo ali, Saul começou a ter Davi sob suspeita. Sabe por quê? Porque todos os invejosos, eles são desconfiados. Ele não pode ver 2 pessoas conversando, ele já fica daqui. Está bem falando de mim. Aquilo é bem comigo. Eu conheço o caso de uma mulher que perdeu a festa do aniversário por causa disso. Que as irmãs estavam tramando, preparando o aniversário surpresa. E ela de longe disse: já está dando lugar ao cão, né? Aí a irmã disse: não, irmã, a gente está planejando um aniversário para a senhora, mas como a senhora não confia na gente, a senhora não vai ter mais essa festinha do aniversário. As irmãs se aborreceram e não fizeram. Tem muita gente perdendo o bolo do aniversário, porque anda desconfiado com todo mundo. É preciso ter cuidado, ser seguro naquilo que você é. A inveja destrói a capacidade de gerência pessoal. Depois daquele momento em que Saul passou a ter inveja e ciúme de Davi, ele perdeu a habilidade de gerenciar o seu eu. O inimigo tinha acesso livre, perturbava ele a hora que queria, entrava nele e fazia o que bem queria. Se tornou um alvo fácil de Satanás. Versículo 10. A inveja, ela gera instabilidade emocional. Todos os invejosos são agressivos. Saul começou agora a usar uma lança para tentar encravar Davi na parede. Então, a maioria de pessoas invejosas, ela tem a tendência de agir agressivamente, seja em palavras, seja em atitudes. Quando você vê uma pessoa que do nada trata você de forma áspera, se ele não estiver passando um momento difícil na vida, se não for uma sobrecarga emocional, pode ser um sentimento de inveja ali contra a sua vida. Vai identificando isso. Saia de frente da alça de mira dos invejosos. Tem coisas que não é Deus que vai mandar o anjo, não. É você que tem que se livrar. E quando se trata de invejoso, Deus não vai mandar anjo livrar você, não. Escape da lança de Saul. Sai de frente da alça de mira dele. Tenha cuidado.
A inveja faz da pessoa refém de seus medos. Versículo 12. Os invejosos não têm fé. A Bíblia mostra que Saul, ele perdeu esta confiança, esta segurança, essa disposição espiritual. No versículo de número 12, a Bíblia fala disso, acerca do comportamento de Saul em relação a Davi. A Bíblia diz: Saul, pois, temia a Davi. Então, aonde a fé ela é alimentada, o medo morre de fome. Se Saul estava com medo de Davi, é porque a fé que estava morta. Amém? Aonde impera o medo, não tem como a fé estar se destacando. Aonde a fé ela é alimentada, o medo, a dúvida e a incredulidade morre de fome. Guarde isso. A inveja destrói os relacionamentos. Todos os invejosos, ele têm a tendência de serem divorciáveis. Eles não conseguem conviver, não conseguem viver perto, não conseguem andar junto àquela pessoa de quem ele sente inveja. Por isso que o versículo 13 diz que Saul enviou Davi, tirou Davi de perto de si, porque a tendência é essa. A presença de uma pessoa virtuosa diante do invejoso gera incômodo, inquietação. Aí o versículo 13 diz que ele desviou Davi de si. Mas deixa eu dar continuidade, senão não vou... Tudo isso que eu falei aqui é só relembrando aos irmãos. Eu quero mostrar aqui como sobreviver, o que fazer diante dos olhos invejosos. Então vamos lá, versículo 10 e o 13 do capítulo 18, por gentileza. Dez e 13. Pelo que Saul, versículo 10, esse aí é o 13, né? O versículo 10, por favor. Primeiro, versículo 10. No dia seguinte, deixa eu ler naquela versão. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus. Irmãos, isso aqui tem sido tema de discussão teológica, mas não tem dificuldade não. Quando você analisa contexto, não significa que Deus, ele tem espíritos malignos no céu ao seu serviço. Essa expressão no original, da parte de Deus, é a mesma que permitido. Não tem dificuldade. É permitido por Deus. E eu vou explicar isso aqui. Um espírito mau, permitido por Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E dava também o quê? E Davi também tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Segure aí. Versículo 13. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Presta atenção, esses dois versículos têm uma conexão. O primeiro mostra que a inveja no coração de Saul deixou Saul vulnerável. A inveja é algo tão terrível que ela pode chegar a um nível em que Deus deixa o invejoso entregue a si mesmo. Se eu me fiz entender, diga amém. A pessoa persiste tanto no sentimento de inveja que Deus vai tentando convencê-lo a mudar daquele sentimento, a resistir, a vencer. Mas chega uma hora que a pessoa insiste tanto na inveja que Deus remove toda a barreira de proteção espiritual daquela pessoa. E é mais ou menos isso que aconteceu com Saul. Deus deu a Saul tantas oportunidades para Saul viver no plano de Deus, inclusive até o próprio Davi
era um meio de Deus usar para converter Saul. Deus levanta Davi para mostrar a Saul o que o homem é capaz de fazer debaixo da autoridade do seu Espírito Santo. A vitória de Davi sobre Golias era um convite de Deus a Saul para se arrepender dos seus pecados. Por exemplo, se um camarada ele está começando a andar errado na igreja, e de repente Deus cria uma situação para que uma amizade de um crente fiel venha até este homem, ou até esta pessoa que está andando errado, Deus não está colocando o fiel para ser influenciado, está colocando o fiel para influenciar o que está andando errado. É uma forma de Deus atingir a memória e dizer: acorda, lembra de como tu eras quando andava comigo. O exemplo daquela pessoa fiel é um ato de despertamento espiritual para quem está se desviando. Davi era um instrumento de Deus na vida de Saul, como convite para o arrependimento. Eu estou dizendo que se você anda errado, mas tem uma amizade cristã, autêntica, fiel, saiba que Deus está convidando você para o arrependimento. E se você anda certo e tem uma amizade que está se desviando, seja instrumento de influência espiritual para que esta pessoa volte à presença de Deus. Não transija com o erro de ninguém. Seja um instrumento de influência. Se você me entende, diga amém. Mas o que foi que Saul fez? Pegou os instrumentos que Deus usou para influenciá-lo ao arrependimento, à mudança, à transformação, e começou a afastar de si. E é triste quando a pessoa começa a afastar de si aqueles que são servos de Deus para confrontar nossa letargia espiritual. Tem gente que não aceita ser admoestado, não aceita ser aconselhado, não aceita uma crítica construtiva. E quando alguém vem com uma crítica construtiva, aquela pessoa dá logo uma voadora, espantando os amigos, porque para ele amigo tem que ser aquele que tem a unção da lagartixa, que só concorde com ele, com a cabecinha assim, só fazendo assim. E não é assim. Os seus verdadeiros amigos não são aquele que só concorda, é aquele que quando vê você caindo num abismo, ele confronta você, ele mostra você. E a vida de Davi era um confronto aos pecados de Saul. Era Davi dizendo: é possível ser cheio de Deus mesmo dentro do palácio, Saul. É possível ser cheio de Deus mesmo sendo ungido por ele. É possível ser cheio de Deus mesmo vivendo conquistas e mais conquistas. Não deixe que as glórias te afaste de Deus. Era isso que Davi estava dizendo para Saul. Mas ele não entendia e ele resistiu às propostas de arrependimento geradas por Deus por intermédio de Davi. E o que é que ele faz? Ele ataca Davi. Ele sente inveja de Davi. Ele se incomoda com a vida de sucesso, a vida espiritual plausível de Davi. E o resultado disso é que ele insistiu tanto na inveja que Deus removeu a mão protetora. Aí a Bíblia diz que o espírito mau da parte ali é Deus dizendo: pode ir. Porque o diabo é como que ele vivesse 24 horas. Eu vou atacá-lo, eu vou atingir ele assim. Deus dizendo: ali você não atinge não. Mas só que de tantas vezes Saul resistia às oportunidades de Deus, chegou uma medida que Deus disse: pode ir, pode tocar nele. Ele não quer nada comigo. Eu já fiz de tudo por ele. Eu já fiz tudo para que ele mudasse. Mas ele não quer mudar. E a inveja foi a porta de acesso para o diabo entrar e destruir a vida de Saul. Quando o diabo entra em Saul é porque a inveja é a porta de acesso. Então veja que a inveja abriu uma porta de acesso para a vida de Saul. 2, a inveja, além de dar acesso ao inimigo, a um espírito perturbador, a inveja agora influencia Saul
O diabo, né, pelo caminho da inveja, influencia Saul a colocar em farsa uma espiritualidade que não existe. Saul agora começa a querer mostrar que é profeta ainda. E começa a profetizar, fingir que é o que não é. A inveja abriu acesso para Satanás. Satanás influencia Saul a fingir que é o que ele não era mais. Ele agora começa a profetizar. O texto do versículo 10 diz que ele profetizava. Mas não era Deus. Era uma profecia fingida. Uma pseudo-profecia. Além do mais, aquela influência de Satanás foi tão grande que ele começa a profetizar, e a Bíblia diz que ele profetiza aonde? Aonde? Onde é que ele profetiza? Versículo 10. Assim fez, eu já estou aqui no texto 16, versículo 10. No dia seguinte, o espírito maligno permitido por Deus se apoderou de Saul. Começou o quê? Começou o quê? A profetizar. E ele começou a profetizar onde? No canto da casa, no final da casa, na esquina da casa. É assim? No meio. Ele quer ser o centro das atenções. Todo invejoso quer que todo mundo olhe para ele como o centro das atenções. Quando o diabo influencia uma pessoa por meio da inveja, essa pessoa quer ser o tampa de cruste, quer ser a estrela do pedaço, quer ser a celebridade. Quando você vê uma pessoa na igreja com aquele espírito de competição, querendo só ser, primeiro eu, segundo eu, depois eu, se tiver vaga eu de novo, saiba que isso aí é espírito de Saul entrando nele, e ele está querendo o centro das atenções, porque na igreja o importante não é quando eu estou no meio, é quando Jesus está no meio. Até porque o meio nunca foi o lugar do homem. O meio sempre foi o lugar de Jesus. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Na cruz ele morreu no meio. Lá em Cafarnaum ele curou o homem no meio da sinagoga. Quando ele foi dar o veredito da mulher adúltera, ele estava na praia e trouxeram ela ao lugar do meio onde Jesus estava. Quando ele perdoou o homem que era paralítico, ele estava no meio e desceram o homem no meio. Então o meio é o lugar de Jesus. O que é que tem Saul para estar no meio? No meio não é lugar de homem, no meio é lugar de Jesus. Jesus é quem tem que estar no meio. Quando o homem está no meio, Deus tira ele do meio, irmãos. Quando o homem quer viver no meio, Deus tira do meio. Porque o meio é o lugar de Jesus. Isaías disse, eu habito no meio de um povo. Sai do meio. Porque agora quem está no meio é a minha glória para te transformar, para te restaurar, para te mudar. O meio é o lugar de Deus agir. O meio é o lugar de Deus trabalhar. Então, Saul vai para o meio. Cuidado com esses espíritos que gostam muito do meio, de ser o centro das atenções, de querer ser tudo na igreja, de querer fazer tudo, porque isso aí não é espírito de Deus, é espírito estranho. Isso aqui é só para a gente identificar o espírito de inveja, e como Satanás trabalha através desse espírito de inveja. Mesmo diante de mudanças de atmosfera espiritual e de local, Saul, ele provoca uma mudança. O palácio era o lugar de atividade de Davi. Davi trabalhava no palácio. Mas mesmo diante da mudança, porque agora o ambiente, que era para ser um ambiente de alegria, estava meio macabro. Um camarada com falsa profecia, demônio influenciando ele. Mas veja, Davi não deixou de cumprir as suas obrigações. Então a primeira verdade é, mesmo em ambiente de inveja, não deixe de cumprir suas obrigações. O ambiente está macabro, espírito maligno influenciando o rei, falsa profecia, querendo ser o centro das atenções, querendo passar o que ele não era mais. Mas veja o que é que Davi faz. Ele está no seu mesmo lugar, no seu posto, com a sua harpa, e continua a tanger a harpa, trabalhar.
Ele não trabalhava com base na atmosfera. Aí eu não vou mais trabalhar aqui porque o ambiente está tão pesado. Aí é que tu tem que trabalhar, querido. Porque tem gente que só é servo de Deus quando tudo está a favor. Tem hora que você tem que ser servo de Deus, mesmo um demônio ali agindo, trabalhando, provocando. Vá tanger harpa, continue servindo a Deus. Não deixe que o ambiente mude você daquilo que Deus lhe confiou. Saul achou pouco, sai daqui, vai para o campo pelejar, tirou ele do palácio. Ele não parou de servir, ele continuou servindo. Ele entrava, saía, saía e entrava. Isso mostra que Davi servia incondicionalmente. Mas tem gente que só serve quando está no palácio. Se tirar do palácio, perdeu a chamada, porque a minha chamada é de palácio. Tem gente que só tem chamada para palácio. Só tem chamada para a igreja que tem ar-condicionado. Só tem chamada para a igreja de luxo. Quando quer enviar ele lá para dentro das brenhas, lá nas pedras, lá nos lugares bem desertos, tem uma chamada não. Mas a chamada, irmãos, não escolhe lugar. A chamada cumpre propósito. Amém? Quem tem chamada não escolhe lugar, ele cumpre propósito. Ele faz a obra de Deus. Não importa se está aqui, se está lá na regional, se está lá numa congregação pequenininha, tem chamada. João Batista traía a multidão, não era na cidade, não era no deserto. Não importa se Deus me chamou para deserto, aonde eu estiver vai prosperar. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: Moiomi, quando o homem de Deus tem chamada, pode botar ele em cima do lajeiro, que ele vai plantar e vai nascer, vai germinar, que a chamada é uma coisa extraordinária. Esse negócio que a pessoa só tem chamada para a multidão, para onde tem câmera, para onde tem coisa, essa chamada é meio suspeita. Essa chamada é suspeita. A verdadeira chamada, ela independe de holofotes, ela vai cumprindo sua missão, ela vai cumprindo o seu propósito, ela vai agindo, independente do lugar. Uma semana atrás, eu estava lá na igreja do pastor Josué Brandão. Depois daquela, eu já estava dentro de um sítio lá dentro de Caruaru, num lugar chamado Riachão, que até para achar esse riacho é difícil. Mas é assim, a gente tem que cumprir propósito e não estar procurando câmera e holofote. Se Deus quiser que a gente apareça, que Ele faça aparecer, mas vá cumprindo o propósito, mesmo que o ambiente mude, mesmo que a atmosfera mude. O conselho é: se você está sendo invejado por alguém, mantenha-se firme no seu propósito. Quem diz amém? Em segundo lugar, até porque nada justifica a incompetência e a negligência, né? Mateus capítulo 25, versículo 26 ao 29, mostra que nada justifica. Por mais que o homem queira justificar a sua negligência ou incompetência na obra de Deus, nada justifica. Aquele servo que recebeu $60.000, um talento, quando o seu senhor veio à prestação de contas, ele disse: eu sabias que tu és um homem duro, que colhe aonde não semeias, que ceifas aonde tu não plantas. Sabendo disso, peguei o que é teu e escondi. Sabe o que foi que o patrão disse? Mau e negligente servo. A desculpa dele não justificou nada. Mau e negligente servo. Se tu sabias que eu sou tudo isso, por que não pegasse o meu dinheiro e desse aos banqueiros? Pelo menos quando eu voltasse eu encontraria o que é meu com juro. Traduzindo a miúdos, Jesus está dizendo: se tu não consegue se relacionar comigo por não me conhecer, então dá a vaga para outro trabalhar com o que é meu. Porque você nem faz a obra e fica atrapalhando quem pode fazer. Aí quando eu voltar não vou encontrar o que é meu com juro, com resultados. Porque tem gente que é assim, nem faz e enterra, fica ali matando, morrendo ali, junto com o trabalho. E Deus está dizendo: passa para outro, passa para os banqueiros, dá para quem pode render, já que tu não quer render, porque tem dificuldade de se relacionar comigo. É o Senhor falando ali. Então é preciso entender que nada justifica a nossa negligência. Então, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de circunstâncias que não agradem tanto, mantenha-se firme trabalhando na obra do Senhor. Mantenha-se firme servindo a Deus. Mesmo diante de situações que as pessoas
pegam no seu pé, puxam, lhe dá beliscão, cocorote. Continue servindo. Não seja servo que trabalha só quando o tempo está favorável, as pessoas lhe abraçando, lhe dando beijinho. Não. Temos que ser servo independentemente das circunstâncias. Ainda que a atmosfera do ambiente mude. E ainda que a gente seja removido daquele lugar onde nós estávamos acostumados a trabalhar. Vá fazendo a obra onde quer que Deus lhe envie. Faça a obra com alegria, com prazer. Vá tangendo a sua harpa, independente das circunstâncias. Quem me entende, diga amém. Versículo 11, do capítulo 18. E este aqui eu quero destacar algo importante aqui. Versículo 11 diz: e Saul fez o quê? Gostaria que vocês ajudassem. 1, 2, 3, já. Pronto, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Mas veja o desejo maligno. Ele não queria matar Davi só não, ele queria deixar ele pendurado lá. Fosse hoje, não era? Um retrato, né? Uma foto. Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi pediu que os anjos descessem e livrassem ele. Foi assim? Não, irmão. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Ele tentou a primeira, a lança caiu, ele correu, pegou a lança, tentou de novo e Davi corria para um lado, corria para o outro. Por 2 vezes, Davi, ele foge de Saul, naquela tentativa de Saul para lhe matar, para lhe encravar. E queridos, diante desse texto a gente tem outra lição. Veja a que ponto a inveja e o ciúme de Saul chegou a controlar os pensamentos e comportamentos. Saul tornou-se refém dos seus sentimentos. Saul não tinha mais controle de si mesmo. Saul não tinha mais domínio próprio. Saul não conseguia se conter. Porque o invejoso ele vai, ele disfarça, ele usa uma maquiagem que parece que é tudo bem, mas chega uma hora que vai desbotar aquela maquiagem, vai borrar a maquiagem. Vai chegar uma hora que ele não vai perder o oxigênio e vai explodir. Vai mostrar que ele tem inveja, que não gosta daquela pessoa. O invejoso ele é assim, ele vai disfarçando até onde dá, mas chega um limite. Saul foi disfarçando, mas chegou uma hora que ele pegou a lança e declarou publicamente que ele não queria Davi em paz, não queria Davi vivo. Agora, qual foi a atitude de Davi? Que é isso que nós estamos estudando. Não é o comportamento de Saul apenas, é a atitude de Davi, como sobreviver em um ambiente tóxico de inveja. Primeiro, Davi não deixou de cumprir as suas obrigações. Segundo, Davi não revidou aos ataques de Saul. Então, a segunda atitude de Davi, diante das investidas de Saul, ele não revidou. Davi não devolveu. E assim como Davi, deve ser o comportamento do crente. A Bíblia mostra que o crente ele não pode devolver com a mesma moeda aquilo que os seus aparentes inimigos praticam contra ele. Em Romanos capítulo 12, por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, diz assim: e ninguém torneis o quê? Mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os... Continue. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os... Preste atenção, a Bíblia diz que a gente precisa ter paz com todos os homens, não conviver com todos os homens. Amém? Uma coisa é você ter paz, outra coisa é conviver. Então,
Porque, aliás, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz. Quem é que tem direito de praticar a vingança? Quem é? Deus, ninguém mais. Só quem tem o direito de se vingar é Deus. Não vos... Continue. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, farás queimar a consciência deles. Viu? Quando um crente, ele pratica o bem, mesmo sofrendo as investidas malignas, está aqui é no inimigo dentro do contexto humano, não é com Satanás. Tem como a gente botar brasa de fogo na cabeça do diabo. Isso aqui é relacionamento interpessoal. Relacionamento humano, parente, vizinhos, pessoas na igreja, no trabalho. Paulo está dizendo, se esta pessoa que já se declarou o inimigo, que é o inimigo declarado, não gosta de você, se opõe a você, se opõe ao que você fala, ao que você diz, ao que você faz, então, esta pessoa, quando se opõe a você, que se declarou inimigo, se ele tiver fome, dê de comer. Se ele tiver com sede, dê de beber. Porque depois que você fizer isto, ele vai ficar com a consciência queimando. Como é depois de tudo que eu fiz, como é isso, depois de tudo que eu pratiquei contra ele, contra ela, e eles ainda me fazem o bem. Então vai ficar aquele negócio, aquela luta na consciência da pessoa. Continue. Não te deixes vencer do mal. Agora é um conselho para quem está sofrendo os ataques. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que foi isso que Davi fez. Davi fez isto. Mesmo esse texto vindo séculos depois, que eu não estou aqui cometendo um anacronismo, mas mostrando que o comportamento de Davi se encaixa perfeitinho nesse testemunho que Paulo deu aos crentes em Roma. Então veja que Davi fez isso. Davi não praticou, não agiu contra Saul, mesmo depois de sofrer vários reveses. 1 Samuel, capítulo 24, e é esse que eu quero refletir com vocês, para a gente caminhar para o fim, para mostrar como o crente ele deve agir diante dos invejosos. Não revide, não se vingue. Hoje o diabo tem muitos instrumentos aí que alimentam sentimento de vingança. Os filmes violentos, as coisas que as pessoas assistem hoje, é uma forma do diabo introjetar no comportamento do homem o sentimento de vingança. Ninguém gosta do filme aonde o artista morre. É ou não é? Você for assistir um filme, aquele que é o artista do filme, o ator principal, se ele morrer, o filme fica chato. Sabe por quê? Porque se o camarada vai fazendo mal, você quer que aquele artista no final descubra e pegue o cara e mate. E aquele filme está fazendo, sabe o quê? Alimentando você, o espírito de vingança. Você termina um filme querendo que o cara que fez o mal morra. Você não quer que o cara que faz o mal termine vivo. É uma forma do diabo começar a educar as pessoas ao sentimento de vingança. Aí sabe o que acontece? As pessoas importam aquilo que viu no filme para o seu comportamento. Porque você começa a ver, qualquer pessoa que faz o mal a você é seu vilão, você vai ter que matá-lo. Porque agora é o vilão da sua vida, o vilão da vida real, é o vilão da sua história. E você é o artista, você sempre é o bonzinho, você nunca fez nada de mal, você é o artista. E quem faz o mal a você que é o vilão. Aí sabe o que acontece? Você fica querendo que aquela pessoa sofra, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque aqui no reino de Deus, o único vilão é Satanás.
Nesta batalha, disse Paulo, nessa luta, você não tem que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Cuidado para o diabo não desconfigurar sua mente com esses filmes violentos, com essas coisas, querendo que você importe aquilo para a sua vida e você chegar na igreja, diante de qualquer problema interpessoal, você transformar seu irmão em vilão. Vilão é Satanás, não tem nada que transformar. Seu irmão nunca foi seu concorrente, é seu aliado. Pode estar passando um momento de desentendimento, como os irmãos de José, que não entenderam o plano de Deus na vida de José, aí castigaram José, jogaram na cova, fizeram tanta coisa, mas lá na frente, tudo aquilo que eles fizeram contra José, levou eles para perto de José para pedir socorro. Me socorre, José, me socorre. Cadê que José disse, vocês são um vilão, vai morrer? Nada disso. José entendeu, tudo aquilo que vocês fizeram contra mim, tudo aquilo que vocês, a intenção era mal, mas Deus transformou em bem, para eu sustentar vocês e os vossos filhos. Aonde o Espírito de Deus está, irmãos, no coração, não pode haver espírito de vingança. Não pode haver espírito de vingança. Eu não acredito em chamada, aonde quando uma pessoa é levantada por Deus, é colocada em uma posição, né? Uma chamada para ser um obreiro, e a pessoa agora quer se vingar. Vou mostrar para aqueles que me humilharam. Que é isso? Não existe celebridade na vingança. Vingança sempre gera desconforto e mais ódio, mais tristeza e mais dor. Aonde tem a paz é que pode haver celebridade. É onde você pode celebrar, ninguém pode celebrar com o espírito de vingança. Eu vi um irmão dizer uma vez, brincando comigo, ele estava brincando, mas tinha um fundo de verdade no que ele estava, naquela brincadeira. Claro que, já estou dizendo aqui que era uma brincadeira dele, mas na brincadeira tinha um fundo de verdade. Ele cantou para mim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai pegar em bomba quando eu for pastor. Eu disse, que é isso, irmão? Ele já queria se vingar de quem não ajudou ele na prova. E ninguém é obrigado a ajudar ninguém, irmãos. Tem que passar na prova, querido. E depois que passar, não se vinga daqueles que não te ajudaram, não. Ajuda, abençoa. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar e tu vai ser uma maldição. Foi assim? Não, eu vou te abençoar e tu serás o quê? Uma bênção. Quando Deus começar a te abençoar na terra, seja bênção. Bênção para quem gosta de você, bênção para quem não gosta de você. Seja bênção de Deus, seja bênção de Deus. Seja bênção. Davi aprendeu essa lição no capítulo 24. Vamos lá para a gente concluir, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Continue. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Continue. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que ele levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois,
e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-se o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Deu para entender? Que qualidade, que virtude. Eu vou tentar mostrar detalhadamente a você bem rapidinho. Primeiro, começando do versículo 4. Você pode conferir em casa. Davi, quando encontra Saul dentro da caverna, primeira coisa que o diabo se utiliza de pessoas para tentar influenciar negativamente o homem de Deus. Falsa profecia. Primeira estratégia, falsa profecia. Os homens chegaram para Davi e disseram: eis que o Senhor o entregou na tua mão, dizendo que era Deus. Entregou o teu inimigo. Agora veja como é que Davi age diante da falsa profecia. Porque a falsa profecia tentou convencer Davi que Saul era seu inimigo. Veja se Davi age: meu inimigo é mesmo. Ele disse: não, ele é o meu Senhor e é o ungido do Senhor. Davi não olha pelas lentes da falsa profecia. A falsa profecia dizia: vê que ele é teu inimigo. Davi olhou pelos princípios, pelas lentes do princípio. Ele não é meu inimigo, ele é meu Senhor e é o rei ungido do Senhor. A falsa profecia tentou incentivar Davi a ferir o seu superior. Davi disse: eu não sigo falsa profecia, eu sigo o princípio. Quem vai tocar no ungido do Senhor para se dar bem? 2, ou melhor, 3, Davi deixa claro que a verdadeira profecia não incentiva-nos a quebrar princípios. Davi disse: ele é meu Senhor e é ungido. 4, Davi revela-nos que o verdadeiro crente é aquele que não fere. E não somente não fere, ele impede que outros firam. Porque tem gente que vê pessoas falando da vida dos outros e não estou nesse meio não, mas deixa falando. Não fala, mas permite que os outros falem. Tem gente que vê pessoas falando da vida do seu líder, do seu pastor, do seu presbítero. Aí eu não quero entrar nesse meio não, mas está deixando. Se você é homem de Deus, você nem fala e acaba com quem está falando. Bora parando com isso aqui. Vocês são crentes ou não são? Quem está reinando aqui é o Espírito de Deus, é os demônios. Vocês estão servindo a Deus. Aí acaba com tudo aquilo ali. Davi fez mais ou menos isso. Nem eu vou tocar, nem nenhum de vocês toca nele. Este é o servo de Deus. Ele nem toca e impede que outros toquem. Veja o versículo, veja o ponto de número 5. Davi comunica-nos que ainda que não haja mais possibilidade de conviver, não deixe de se inclinar e respeitar, mesmo de longe. Davi não queria mais conviver com Saul, porque não tinha como ele confiar em Saul. Mas o fato de não poder viver perto, não dava a ele o direito de desonrar. Eu estou longe, mas eu vou continuar me inclinando. Eu vou continuar respeitando a unção de Deus na sua vida. Quem está me entendendo aqui, levante a mão. Não deixe que a distância desvie você dos princípios de Deus. Eu sei que existem pessoas que não dá para conviver mais com elas, mas continue de longe, se inclinando e respeitando. Mantenha a sua postura de homem e de mulher de Deus. Davi comunica-nos que ainda que não haja mais essa possibilidade, devemos viver assim, respeitando. Davi deixa-nos a lição que problema entre superior e subordinado, quem julga e quem resolve é Deus. Davi diz a Saul: julgue o Senhor entre eu e ti. Não se meta em questão com pessoas que estão acima de você, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde você estiver. Se alguém que está sobre você tem inveja de você, fica quieto. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Deixa Deus julgar. Diante de problemas interpessoais ou interpessoal entre pessoas de categoria hierarquicamente superior, fica quieto. Se mete nisso não. Deixa Deus julgar.
nem vá tentar querer se defender. Não, eu estou certo, não. Fica quieto. Deixa Deus julgar. Davi não permitiu que a maldade de Saul mudasse a sua essência. Ele disse lá no último versículo que lemos, que o comportamento de Saul era um comportamento de iníquo, de ímpio. Como diz o Provérbios, que pelo ímpio se vê a sua impiedade, mas ele não iria cair naquela malha. Não é porque alguém mudou que você tem que mudar. Seja você, só se afaste, só saia de frente da alça de mira, mas seja você. Não deixe que a maldade das pessoas lhe transforme numa pessoa má. Não deixe que a amargura das pessoas lhe torne amargo. Não deixe que a ruindade dos outros lhe torne uma pessoa ruim. Não, não faça isso. Se alguém é mau, se alguém é ruim, mantenha a sua essência, seja crente, seja servo de Deus, seja serva de Deus e vamos para frente. Deus está no controle de todas as coisas. E na hora certa você vai ver. Lá na casa de Eli, tinha 2 sacerdotes desviados. Mas Samuel não seguiu Ofni e Finéia. Você pode viver e conviver em lugares tóxicos, mas manter a sua essência de homem e de mulher de Deus. Não deixe os ambientes lhe mudar. Tem pessoas que mudam facilmente. Qualquer coisa altera a essência dele. Qualquer coisa vai mudando ele. Ah, se fulano é assim, eu vou ser assim também. Não, irmãos. Não pode ser assim. Mantenha o que você é, onde você estiver, onde você chegar. Daniel estava sentenciado à cova, mas a palavra do rei para Daniel foi esse: Daniel, antes de ser lançado, o Deus a quem tu continuamente serve poderá te livrar. Daniel foi lançado na cova e Deus não livrou ele de cair na cova. Mas no outro dia o rei vai lá e diz assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, Daniel, tu que serve continuamente ao Deus Altíssimo. O caba estava na cova, mas ele disse: tu és servo fora e dentro, eu sei que tu és servo. O rei, o ímpio, sabia que Daniel ia manter a essência, o que ele era, fora ou dentro da cova. Tu vai servir a Deus se estiver fora e tu vai servir a Deus se estiver dentro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o ambiente que você chegue, mantenha o que você é, porque Deus pode mudar todo o ambiente que você está. O ambiente pode ser cova, mas vira área de lazer quando você mantém a sua essência diante de Deus. O ambiente pode ser fornalha, mas vai virar praça para você fazer caminhada com o quarto homem, se você manter a essência diante de Deus. Não deixe que o ambiente e as pessoas mudem quem você é. Eu já encontrei pessoas de todos os tipos na minha curta caminhada, e é uma luta. É desafiador, mas até aqui tem me ajudado o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar também. Não importa como você está, onde você está e quando você vai sair. Seja servo de Deus. Continue sendo homem de Deus e mulher de Deus. Fique em pé onde você está. Já estamos caminhando para o final. Não deixe, querido. Isso aqui é um conselho. Um conselho. Principalmente para aqueles que são mais jovens. Mantenha a sua essência. Mantenha a sua essência. Na hora das agruras, da dificuldade, aqueles que te inquietam, que te aperreiam, vão pedir socorro a você. Vão pedir ajuda a você, vão reconhecer
a glória de Deus na sua vida, a presença de Deus. É desafiador, mas a gente consegue. A gente consegue. A inveja vem para nos fustigar, nos inquietar, nos alfinetar. Mas você consegue vencer. Quem é mau? Diga assim, quem é mau? Por si mesmo se destrói. Aquele que cava uma cova, nela cairá. Então fique tranquilo. Se você não cavou nenhuma cova, fica tranquilo. Só cumpra o seu papel de homem de Deus, de mulher de Deus, e vamos em frente. Em frente, porque este é o lema. É olhar para frente. É não desistir jamais por nada. E a gente está vivendo numa época de muitos problemas interpessoais na sociedade. E é em todas as áreas, é igreja, é trabalho, é escola, em todas as facetas da sociedade tem guerras, tem briga, competitividade. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.